Jesus ele veio à terra para nos mostrar quem Deus é e como nós devemos o adorar. Jesus ele não veio fundar uma religião, mas ele veio restaurar um relacionamento que outrora foi quebrado com a queda do homem. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus ele veio para restaurar um relacionamento que havia sido quebrado. Jesus ele é um Deus de relacionamento. Ele veio para trazer a reconciliação e restaurar esta relação. É possível você ser amigo de Jesus. É possível você dirigir o teu carro falando com Jesus. É possível você lavar uma louça ali conversando com Ele, assim como você conversa com um amigo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele veio para nos chamar de volta ao Pai. O acesso agora é livre. Jesus, Ele viveu uma vida de adoração. Ele sempre estava se retirando para orar. Ele sempre estava se retirando para falar com o Pai. E acima de tudo, Jesus buscava fazer a vontade do Pai. Embora Ele fosse 100% Deus, Ele também era 100% homem. Se doía, Ele continuava fazendo a vontade do Pai. Se estreitava, Ele continuava fazendo a vontade do Pai. Se a perseguição vinha, Ele continuava fazendo a vontade do Pai. Se o açoite vinha, Ele continuava fazendo a vontade do Pai. Não é porque o dia mal chega que eu e você não devemos nos submeter à autoridade do Pai. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo soberano, e eu e você não temos que fazer aquilo que achamos que devemos, mas a vontade do Pai está debaixo da autoridade do Pai. Se submeter à autoridade do Pai. E o interessante aqui em João, nessa passagem, é que Jesus ensinava que o mais importante não era o lugar, não era o ritual ou a cerimônia, mas era o coração que nós entregamos. É o coração, é a entrega, é a devoção, é aquela adoração genuína. O capítulo de número 4, onde nós realizamos a leitura, está falando sobre o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Na época de Jesus, os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos históricos. Eles não se gostavam, tinha todo um contexto na qual não dá para mim aprofundar. E nessa ocasião, Jesus ele está em Samaria. Jesus ele chega no famoso poço chamado Poço de Jacó. E ali ele vai se sentar e ele se cansa da sua jornada. E uma mulher samaritana, ela vem naquele momento para tirá-lo. O costume era 2 vezes por dia, de manhã e ao entardecer, as mulheres tiram água por conta do sol. Mas aquela samaritana, ela estava indo ao poço meio-dia. Acredita-se que era para ela evitar se encontrar com pessoas que conheciam o seu contexto histórico. Acredita-se que era para evitar se encontrar com pessoas que sabiam sobre a tua reputação. Ela vivia uma condição social, religiosa, marginalizada. Ela era uma mulher rejeitada. Afinal, ela era uma pecadora. Ela caiu, ela errou. Então ela não tinha que estar em público. Tinha olhares, tinha falácias, tinha julgamento. Ela tinha uma vida marcada pelo repúdio e pela exclusão. Não converse com ela, é uma pecadora. Não chegue perto dela, ela caiu, é uma pecadora. Um judeu de respeito jamais iria parar para conversar com aquela mulher no poço. Por quê? Ela era uma pecadora com um histórico de relacionamentos fracassados e complicados. Mas João ele vai afirmar no versículo de número 4 que Jesus precisava passar por Samaria. Jesus não estava apenas seguindo um caminho físico, Jesus estava seguindo um propósito. Ele estava cumprindo uma missão divina, porque quem anda conectado com o céu não está apenas dando passos vazios, mas a propósito. Crente que tem propósito, onde ele vai, o Senhor tem a liberdade de agir. Mas é só mais um caminho, é só Samaria, mas tinha um propósito. É por isso que nós devemos andar de acordo com a vontade do Pai e conectados com o céu, porque se Ele quiser te usar, Ele te
Ela era pecadora, mas para Jesus tinha valor. Ela era complicada, mas para Jesus tinha valor. Ela era a excluída, rejeitada, mas para Jesus tinha valor. Ela caiu repetidas vezes no mesmo erro, mas para Jesus tinha valor. O que eu aprendo aqui é que todos têm valor aos olhos de Deus, mesmo aqueles que os religiosos e a sociedade rejeita, despreza, marginalizam. Ela tinha valor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vê além das falhas humanas. Jesus, ele oferece redenção e transformação. Não importa o teu passado, não importa onde errou, não importa onde caiu, aos olhos dele tem valor. Jesus não foi para Samaria para contar o número de falhas e vezes que ela caiu. Jesus foi para Samaria porque ele tinha que redimir uma alma. Quem sou eu e quem é você para crucificar alguém porque caiu? Trabalha assim. Tem valor aos olhos do Senhor. Você aponta o dedo, mas para ele tem valor. Você julga, mas para ele tem valor. Para você não vale nada, mas para ele tem valor. Ele não abriu mão, para ele tem valor. Jesus sabia que aquela mulher precisava da sua graça, da sua misericórdia. Talvez você chegou aqui hoje com aquele sentimento: eu errei muito, eu pequei muito. Talvez você chegou aqui e está dizendo: eu estou em adultério, eu estou em fornicação, eu menti, eu tenho caído várias vezes nos mesmos erros, eu me afastei de Jesus de tal forma que eu acho que não tem mais como voltar. E a palavra para você hoje é: não importa quantos erros cometeu, não importa o quão longe você pensa que foi, Jesus está na casa e está disposto a te perdoar. Hoje ele te oferece um recomeço. Afinal, Jesus não veio chamar gente perfeita, gente santona, gente que pensa que não tem erro. Ele veio chamar gente doente, gente caída, gente que foi destituída. Ele veio para os imperfeitos, porque se todo mundo fosse perfeito, ele não precisava ter morrido na cruz. O sacrifício teria sido em vão. A graça nos alcançou. O favor imerecido, embora eu e você não mereçamos, a graça nos alcançou. E a graça, ela é o suficiente para restaurar e perdoar. E eu tenho que abrir um parênteses aqui para dizer que a graça não é licença para continuar pecando. Tem gente que pensa: eu posso entrar ali e errar porque a graça me alcançou. A graça não é licença para continuar pecando, mas é poder para te libertar do pecado que te aprisiona. A palavra diz em Romanos capítulo 6, no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem experimenta a graça não consegue viver uma vida de falha, uma vida de erros, uma vida de queda espiritual. E aquela samaritana estava prestes a experimentar o que era a graça. Ao vê-la, Jesus vai pedir água: dá-me de beber. Ali ela vai se escandalizar: mas como tu, sendo judeu, me pede de beber? Aqui Jesus encontra uma abertura para iniciar um diálogo com aquela mulher. Ah, se tu soubesse quem é que te pede de beber, você pediria água viva e ele te daria. Aqui Jesus prendeu a atenção dessa mulher. Mas como? O poço é fundo, o Senhor não tem com quem tirar. Com o que tirar? Da onde vai vir a água viva? Onde é que tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó? Aí Jesus continua e diz para ela: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Agora o assunto já não é mais água física, o assunto agora é água espiritual. Senhor, então me dá desta água. E ela disse assim: para que eu não precise mais voltar aqui, eu quero desta água. Ela não precisaria mais
os olhares. Se ele desse na água viva, assim como ela pensou, ela não precisaria mais voltar no poço. Senhor, para que eu não precise mais voltar aqui. Então eu não preciso mais enfrentar aquele horário que é o mais quente, o mais dificultoso. Eu não preciso mais enfrentar aquelas pessoas me julgando. Que Jesus tinha para fazer na vida daquela mulher. Não era interessante ela estar escondida. Não era interessante ela estar no anonimato. Não era vantajoso para o céu ela se esconder. Muitas vezes carregamos marcas tão evidentes que se nós pudéssemos pegar uma borracha e apagar, nós apagaríamos. Vou me retirar, vou me excluir, vou me afastar. Não quero mais olhares, não quero falar nesse assunto. Não quero pessoas conversando comigo sobre este assunto. Aí Deus vem e nos coloca em evidência. Aí Deus vem e nos expõe. E sabe por quê? Até nas nossas falhas o nome dele é glorificado. Até naquele passado que você quer apagar, o nome dele é glorificado. Aquilo que você sente vergonha, ele usa como ferramenta de trabalho, de edificação na vida de outras pessoas. Deus não te define pelo seu passado. Deus não te define pela sua queda. Deus não te define por uma fase ruim. Não precisa se esconder, não precisa se envergonhar, porque através desta circunstância ele será glorificado. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Ele não te define pelo passado. Mas aquele não é Saulo, o perseguidor de cristãos? Não é Saulo, aquela fera indomável? É ele mesmo, mas agora pode chamar de Paulo. Agora se levantou um grande missionário e apóstolo de Cristo. O passado ficou no passado, mas aquele não é Pedro, o impulsivo, mas não é aquele que negou Jesus, não é aquele que até arrancou a orelha de Malco. É ele mesmo, mas agora ele é um grande líder, cheio de autoridade da igreja primitiva. Mas aquela não é Maria Madalena perturbada, possuída, ninguém aguenta ficar perto. É ela mesmo, mas agora ela é uma seguidora fiel de Jesus Cristo. O passado fica no passado. Ele tem recomeço, ele tem honra para mim e para você. É por isso que não precisa se envergonhar nessa fase ruim. Glória a Deus. Não precisa se envergonhar. O passado ficou no passado. Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Não importa onde errou, não importa onde caiu, não importa o quão imperfeito você pensa que é. Chega de se isolar, chega de se envergonhar. Deus ainda quer você. O Senhor está dizendo para alguém que entrou aqui hoje com esse sentimento. Ele te diz: você ainda está no projeto. Você ainda está no projeto. As promessas ainda permanecem em pé. Tem recomeços nesta noite. Aleluia. Jesus, gentilmente, porque Jesus é gentil, ele vai confrontá-la e vai dizer para ela: chama o seu marido. Nesse momento, Jesus vai tocar na ferida daquela mulher. Agora ele vai acessar a área sensível da vida dela. Sua vida amorosa, cheia de falhas e frustrações. Jesus toca onde dói mesmo, mas não é para ferir, é para curar. Ele toca onde dói, ele expõe a ferida, mas não é para te machucar e nem para te envergonhar, é para te libertar. Todos nós temos áreas sensíveis da nossa vida, aquilo que é difícil de enfrentar. Mas Jesus aqui nesta noite está dizendo: deixa eu acessar essa área sensível e delicada para você. Deixa eu tocar nesta ferida. Deixa eu entrar, tratar e te libertar. Se é um trauma, deixa ele acessar nesta noite. Se é uma vergonha, deixa ele acessar nesta noite. Se é um relacionamento tóxico, deixa ele acessar nesta noite. Se é uma dor do passado, deixa ele acessar. Se é um pecado que ninguém sabe, deixa ele acessar.
Seja sincero nesta noite com Jesus, porque Ele vê além da aparência, Ele vê além do sorriso, Ele vê além. Aquela samaritana, ela vai ser sincera, e a sinceridade dela vai ser a chave para a transformação. É por isso que para Ele você tem que ser sincero, não precisa fingir. Ele está dizendo: eu quero verdade, eu quero verdade. Ela diz: eu não tenho marido. Aí ele diz: disseste bem, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. Jesus agora vai expor até aquilo que ela não compartilhou com ele. Jesus acessou a área da vida dela que ela nem abriu a boca para falar. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo, mas ela tinha que contar. Ela tinha que abrir o coração. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite: abra o teu coração. Eu quero ter acesso. Eu quero ter acesso. Mas é necessário você querer, você permitir. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei ali, cearei com ele e ele comigo. Se você não abrir, se você não tem ouvido sensível para identificar a voz dele, continua do mesmo jeito. Não tem mudança, não tem libertação e nem transformação. Ele está dizendo: deixa eu entrar, que eu faço o que você não pode fazer. Aquilo que você não tem força de colocar um ponto final, coloco eu para você, mas deixa eu acessar. Aí ela diz: eu vejo que o Senhor é profeta. Aí ela levanta uma questão teológica popular entre os judeus e samaritanos: mas qual é o lugar correto para adoração? Aí a resposta de Jesus vai ser algo revolucionário. Não é sobre o lugar, mas é sobre o coração. Não é sobre o templo de Jerusalém ou outros templos, mas é sobre o teu coração. Não é sobre a aparência, mas é sobre o coração. Deus procura, a palavra diz: o Pai procura adoradores. O Pai não procura religiosos de aparência. O Pai procura adoradores. Jesus veio para quebrar essa barreira e mostrar que a verdadeira adoração é interior, é espiritual, é universal. Todos têm acesso. Aqui você pode ser adorador, mas na rua também. Aqui pode adorar, mas na escola também. Aqui pode adorar, mas na tua casa também. Aqui pode adorar, mas na faculdade também, com os amigos também, na rua também. Aonde estiver, pode adorar. Jesus veio para termos o acesso. Para que colocar barreira? O acesso livre. A palavra diz: a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. A hora é agora. Não importa onde você está, não importa como você se sente, o Pai está te convidando a adorar agora. Não é amanhã e nem quando tudo estiver perfeito. Ele está dizendo: é agora. Talvez você pense assim: vou resolver aquela questão. Ele está dizendo: começa a adorar agora. Preciso colocar algumas coisas no lugar da minha vida. Ele está dizendo: começa a adorar agora. Não é quando você se sente também, não. Se está alegre, adora. Se está triste, adora. Se a porta está aberta, adora. Se está fechada, adora. Se tem sorriso, adora. Se tem lágrima, adora. Independente de como está, de onde está, Ele te convida a adorar agora. É agora. Não deixe para amanhã. Não deixe para o terceiro dia. Não deixe para o ano que vem. Não deixe para depois. Ele está dizendo: é agora. É agora. É agora. Eu vejo urgência nessa
entregar, é a hora de recomeçar, é a hora de adorar. Tem adoradores aqui nessa noite? Tem adoradores aqui nessa noite? Há uma Tixá que consegue adorar nessa noite. Adriana, eu não tenho motivos para adorar, mas eu posso te dar motivos de sobra. Você saiu da tua cama hoje, você pode adorar. Teu coração está batendo, você pode adorar. Você não está internado precisando de um balão de oxigênio, você pode adorar. Teve comida na tua mesa hoje, você pode adorar. Está vestido, você pode adorar. Pode saltar, pode gritar, pode rodar. Então você tem motivos. Você tem motivos para adorar. Você tem motivo. Aleluia. 26 de setembro de 2025. Depois de tanto ataque, depois de tantas vezes que o inferno tentou te paralisar, te destruir, te matar, você chegou aqui. Você consegue adorar o Senhor? Disseram que não ia dar em nada e olha você aqui. Disseram que ia ser o zero esquerda. Olha você aqui. Aleluia. Ele está presente aqui hoje. Ele é a única estrela que brilha aqui hoje. O Pai procura. Deus, ele não é apenas uma autoridade distante. Como eu disse, ele é um Deus relacional. Ele está ativamente buscando quem o adore. Mas não é qualquer adoração. Ele quer sinceridade, profundidade e verdade. Não importa o quão complicado você pensa que seja, ele apenas procura corações dispostos. Ele apenas procura adoradores de verdade. Se coloque em pé nessa noite. Aleluias. Eu vou fazer uma oração aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui se sentindo como aquela samaritana. Já tentou preencher esse vazio com tantas coisas. Com pessoas, com relacionamentos, prazeres passageiros. Talvez você até finge ser uma pessoa forte, mas chegou aqui hoje arrebentado. Tantas tentativas frustradas, tanto desejo e busca para ser amado de verdade. E o Senhor te trouxe aqui hoje e te oferece água viva. O Senhor te oferece recomeço. Ele te oferece amor. O Senhor oferece uma vida cheia de sentido, de paz. Sabe aquela paz que você tem buscado em tantos lugares? Ele está dizendo, eu posso te proporcionar, porque eu sou a tua paz. Talvez você chegou aqui com sede de algo verdadeiro. Ele está dizendo, eu estou aqui e estou disponível para você. Não importa quantas vezes você errou. Não importa onde é que você caiu e quais foram as escolhas que você fez. O Pai está aqui, disponível, e te oferece um recomeço.